Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Como homem vieste, sou grato, Senhor. Desvendou o mistério, na ressurreição venceu Satanás pra sempre. Em mim entrou tua vida incriada, em mim entrou tua vida incriada. Tornei-me imortal e eterno sou, porque dispensou teu amor e graça. Recriado fui, louvado seja Jesus. Meu conteúdo, minha expressão, a ti somente quero servir. Meu conteúdo, minha expressão, a ti somente quero servir. Meu conteúdo, minha expressão, a ti somente quero servir. Meu conteúdo, minha expressão, a ti somente quero servir. A ti somente quero servir. A ti somente quero servir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Você que está conectando aí, então na rádio, você que está acessando aí o site do Steve Cam /Rádio Menorá para assistir ao vivo, ver o Quinta ao vivo. Nós estamos aí então hoje, já aqui presente no estúdio, o Sérgio Roberto Alves, para seguirmos aí o nosso bate-papo edificante sobre o Vídeo Pão, né, e o Nutrivídeo. Então já dando uma boa tarde ao irmão Sérgio, né, que o Senhor possa, em nome de Jesus, né, capacitar todos nós, né, todos os ouvintes, né, todos que estamos assistindo também, estamos aí com vontade, querendo realmente, né, que o Senhor opere em nossas vidas para que sejamos úteis, né, e desfrutemos aí das bênçãos que o Senhor tem, né, para todos nós, né, mas a gente quer fazer a nossa parte. Então, o Quinta ao Vivo está aí à disposição dos ouvintes para que o irmão possa aí nos auxiliar de que maneira nós podemos estar fazendo a nossa parte hoje, né, em relação ao Vídeo Pão e ao Nutrivídeo. Amém. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menorá. E hoje, em caráter experimental, também estamos transmitindo, né, pela profetizada TV Menorá. Amém. Né? É verdade. Estamos já começando os pequenos testes. E até poderia renovar aí o link para acessar aí. Amém, irmão. O www.steve
stickam.com/Rádio Menorá. Como é que se pronuncia? Stickam? Stickam. Stickam. Só que o cam tem um CK, né? Stickam. Stick, né? Stickam. Então é www.stickam.com/Rádio Menorá. Tudo junto, né? Escrito, Rádio Menorá. Lembrando que o Menorá é com H no final. www.stickam.com/Rádio Menorá. Amém. Amém. Então, hoje nós temos aqui um encargo, né? Pelo que eu sei aqui, de nós falarmos sobre o grupo familiar ainda. Como é que ficou mesmo o título? A pauta? A importância do Nutrivídeo e do Videopão na edificação da igreja. Glória a Deus. Vamos anotar. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que nós continuamos falando sobre o grupo familiar. O grupo familiar 2. E hoje nós estamos falando sobre 2 itens que são ferramentas realmente indispensáveis assim para que a gente possa expandir o evangelho de Senhor Jesus Cristo através do Videopão e fazer com que o rebanho de Deus cresça. Amém. De forma equilibrada e harmônica com o Nutrivídeo. Então, são 2 ferramentas que o próprio Espírito Santo dirigiu para que o Senhor, que é o dono da igreja e que Ele é o poder executivo da edificação da igreja, o Espírito Santo de Deus, é a autoridade da igreja, e Ele trabalha através dessas 2 ferramentas que são itens importantíssimos no apacentamento das ovelhas que o Senhor tem trazido aos pastos verdejantes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? Então aqui nós vamos aqui abordar a importância disso aí, e eu convido os irmãos a abrir a palavra já, para a gente começar a falar. Nós falamos a semana passada, no Quinta ao Vivo, sobre grupo familiar, que Lucas 9,14, onde Jesus mandava sentar todos aqueles milhares de pessoas em grupos de 50. E agora, João, capítulo 6, verso 57. João 6, 57. que é ao vivo, né? Estamos folheando a Bíblia. João 6, versículo 57. Amém. Amém? Então nós temos aqui nesse capítulo 6 que Jesus foi enviado do céu como alimento para todos os regenerados, porque Ele, além de recriar, regenerar, Ele alimenta. O Senhor não só faz um milagre de me tornar uma nova pessoa. Amém. O Senhor também é minha comida, meu alimento, para que eu possa desenvolver as faculdades espirituais e atingir a maturidade para viver na íntima comunhão com Deus. Porque esse é o objetivo do plano funcional que se desenvolve na terra agora da parte de Deus. E quem faz essa administração econômica para Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo se utiliza de ministros para que esta obra seja levado à frente até a sua consumação. Porque os projetos de Deus não são falíveis, nós temos que sempre lembrar disso. O plano de Deus sempre vai se consumar, sempre vai acontecer, sempre vai terminar o que Deus começou. Então nós temos que partir dessa renovação dentro da nossa mente, porque nós como cristãos, às vezes começamos muitas coisas e nada terminamos. Mas Deus não é assim. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que mudar o aspecto de nós encararmos os nossos desafios naturais, os nossos desafios de vencer o nosso ego, vencer a nossa carne, vencer a nossa vontade, porque nós precisamos ser corajosos para, quando alimentarmos de Cristo, vencermos o elemento natural que sempre nos prejudica muito. Então vamos orar, ler essa palavra. Amém. De João 6,57. Assim como o Pai que vive Assim como o Pai que vive me enviou, me enviou, e
E igualmente, eu vivo pelo Pai. eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. por mim viverá. Então, lá na tenda da congregação, no tabernáculo, tinha um ambiente chamado Santo Lugar. Ali tem 3 utensílios: mesa dos pães, candelabro e altar de ouro, altar de incenso. Então, o lugar de servir o Senhor é no Santo Lugar. Mas o Senhor, ele se expande do Santo dos Santos para o Santo Lugar. Nós temos que sempre fixar esses 2 movimentos do Espírito, né? Então o Senhor tornou-se acessível como nosso alimento e suprimento de vida quando Ele se ofereceu como aqueles pães que é servido na mesa da proposição. Lá, naquele modelo figurativo da sombra da realidade, que é a tenda que o Senhor revelou a Moisés e, por conseguinte, aos israelitas lá no deserto. O plano de Deus ali mostrava de como Deus iria edificar a igreja, de como Deus iria levar o povo à promessa, à terra prometida, a Canaã, que é a Jerusalém celestial. Então, que é Cristo, na verdade. Então, o Senhor Jesus, ele foi enviado como um presente de Deus a todos nós, homens caídos e sem nenhuma esperança. Ele, além de fazer milagres e maravilhas, de nos tornar uma nova pessoa pela fé, que isso é uma maravilha. Pela fé ele nos torna uma nova pessoa. Amém, glória a Deus. Olha, você não tem ideia. Pela fé, né? Importantíssimo. Não né? precisa fazer nada, é só crer. Basta eu virar minha cabeça da incredulidade para a credulidade em Jesus. Só isso, né? Então, quando eu creio em Jesus, que Ele é o homem que salva e que é o homem que tem poder, eu já estou salvo. Eu já estou recriado, eu já sou uma nova pessoa. Amém. E eu acabei de nascer, porque sou uma nova pessoa. A nova pessoa tem que nascer, né? Amém. Senão nunca vai ser nova pessoa, alguém que não nasceu. Então o princípio de uma obra divina no coração dos tabernáculos que estavam sem a luz divina, que somos nós, estamos caídos e presos nas trevas para todo sempre, se Jesus e Deus não alcançassem a nossa vida, né? Então hoje o Cristo tornou-se o nosso alimento, nosso suprimento de vida, para que venhamos crescer e amadurecer. Então, o crente tem que ter a mente renovada de que o nascer da água e do Espírito, o crer e ser batizado, não é a obra completa de Deus. Isso tem um engano terrível nos cristãos. O engano é grande, o engano até hoje. Isso é quase a totalidade dos cristãos, em todas as gerações, tem esse engano. Eles acham que agora eu sou nova criatura, eu nasci da água do Espírito, eu fui batizado, estou salvo. Não, você começou o processo de salvação. Claro que você não vai mais para o inferno, é verdade. Mas não está salvo mas não está amadurecido, não cresceu, não desenvolveu. Sim. E o plano de Deus não é só me fazer eu nascer, eu ficar com 2 meses de idade o resto da minha vida. Entende? Tem que tomar leite. Tenho que tomar leite, eu tenho que comer alimento sólido em determinada época do meu estágio, da minha experiência na igreja com Cristo. Amém. Né? Então esse ponto, porque o Nutrivídeo, na verdade, ele é um item que contribui decisivamente para a alimentação das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Não porque é um homem que está falando, né? No início, muitos andaram comentando que eu queria aparecer, que eu estava em todos os grupos agora para ser visto e para aparecer. Na verdade, se eu tivesse tal intento, até eu confessaria para os irmãos. Mas não tenho, nunca tive. E para mim, quando Deus mostrou que os grupos familiares iam todos fecharem e acabar. Amém. Lá em Cachoeira do Sul, isso, acho que quase um ano antes de eu sair, acho que mais até um pouquinho. E eu relutei muito, porque isso ia me dar muito trabalho, né? Porque eu imaginei assim, vou ter que começar a gravar agora, porque mensagens, né? E tá certo, eu utilizo muita coisa que já passou, mas eu tenho que gravar, né?
Eu não posso deixar só o que passou. Tem que selecionar. E para mim era uma dificuldade, porque eu sabia da resistência que eu ia enfrentar com os líderes de grupo familiar, com os presbíteros. E porque sempre tem resistência com o povo, né? Tem gente que dizia para mim, capaz que eu vou sair de casa para ir num grupo familiar para assistir um vídeo. Mas isso aí não, eu estou fora, né? Eu não, quer dizer, o vídeo. Não estou falando de vídeo, estou falando de alimento. Sim, a palavra, né? A palavra. Né? Então essa pessoa que tem tal percepção das coisas, assim, eu creio que está totalmente errônea o ponto de vista dele com relação à verdade divina. Porque o que importa para mim e tudo que eu ganhei de Deus e que eu cresci nesses anos todos foi através da palavra como meu alimento. Não importa se ela vem por meio de uma folha branca com letras pretas pintadas aqui, ou se ela vem num CD, num DVD ou numa fita, cassete, se ela vem através de livros ou através da Bíblia, o que importa é eu me alimentar. Amém. Não importa por quem a pessoa está falando, o que importa é que eu tenho que escutar o conteúdo e me alimentar daquilo que é alimento que tem ali. O que não é alimento eu não quero comer. Eu simplesmente deixo de lado, porque se eu sentar numa mesa, eu fui convidado para um jantar na casa de um amigo, de uma pessoa, eu sento na mesa, tem vários tipos de comida ali, mas tem umas que eu não gosto e não compro, que não me faz bem. Então eu vou apenas, não vou dizer para a pessoa que serviu a mesa que ela foi mal educada comigo, porque eu não gosto de comer aquilo, ela serviu aquilo. Não, eu não vou dizer isso. O Senhor diz que é para reter o que é bom e não comer o que tu não gosta. Amém? Então, eu sabendo todas essas resistências, mas eu tenho que obedecer ao Senhor. Né? E hoje eu já vejo assim uma retomada de muitas pessoas que eram contrárias ao Nutrivídeo, muitos presbíteros que não aceitavam que fosse colocado o Nutrivídeo, não faziam questão, não se interessavam, não eram diligentes, não administravam essas coisas. Hoje está mudando o pensamento deles. De tanta oração que a gente fez para que as pessoas salvassem e edificassem as ovelhas em cada cidade, muitos, graças a Deus, assumiram, entenderam da parte de Deus a importância do alimento, da palavra nos grupos familiares, e a retomada deles é brilhante, porque eu já fui agora visitar a igreja e já vi umas novidades, assim, já vi um vigor maior, um avivamento naqueles lugares que eu fui, onde o Nutrivídeo está sendo implantado e está sendo colocado em todos os grupos familiares, inclusive nos cultos, inclusive nas reuniões da igreja, que nos cultos a gente deixou facultativo, segundo a vontade de cada líder, né? E agora no estudo diário o Senhor trouxe a direção que é para colocar o Nutrivídeo também. Amém. Não é só nos grupos familiares, mas algumas reuniões da igreja como o estudo diário. E aqui, onde eu tenho passado, como Porto Alegre e Novo Hamburgo, quando eu estou dando o estudo, que não tem aquelas traduções para outras línguas, o Nutrivídeo é passado, eu vou lá sentar para me alimentar da palavra também, porque eu vou ser alimentado da palavra também. E lá em Porto Alegre, certa ocasião, uma pessoa disse para mim, eu acho muito engraçado isso, tu tá aí para ministrar, aí tu vai passar o Nutrivídeo, e você senta para te assistir. Eu nunca vi disso. Digo, então ela não entendeu o que o Espírito Santo está fazendo através do Nutrivídeo. Porque ela pensa que eu não preciso comer. Ela pensa que eu não preciso me alimentar. Porque o mesmo processo natural de necessidade vital que eu tenho de alimentação, eu tenho o mesmo processo vital no sentido espiritual. Eu preciso comer também. Né? E o Nutrivídeo me alimenta. Amém. Né? Porque se eu julgo que é o Sérgio que está falando, eu não vou escutar. Mas se eu sei que é o Senhor que está falando, eu vou escutar. Glória a Deus. Né? Então, como eu tenho feito as coisas, penso eu, né? Só Deus pode julgar isso, que tenho feito o processo de consagração de forma adequada, até agora. Amém. Né? E o Senhor tem me dado graça. Amém. O Senhor tem me dado alimentação. O Senhor tem me dado fluir. Eu sinto que não é eu que faço essas coisas. Então, agora se
eu não vou obrigar os líderes, os presbíteros, a implantar grupo familiar, a exigir que ponha Nutrivídeo. Eu não vou fazer isso, porque eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que dar uma direção profética para o desenvolvimento da igreja, o crescimento e edificação da igreja, segundo o que Deus me mostra, e cada um vai fazer aquilo que sentir no seu coração, porque o compromisso que ele tem com aquela cidade, com aquele rebanho, ele vai ter que prestar conta no tribunal de Cristo, não é comigo. Né? Eu não estou preocupado, nem vou me indispor com os irmãos que não concordam com a direção que o Espírito Santo trouxe. Se eles acham que eles são mais espirituais, se eles acham que tem mais profundidade com Deus e mais relação íntima com Deus, de não aderir porque achar que eu estou na carne nesse aspecto, eu respeito eles. Porque não é eu que vou julgar essas coisas. Amém. É o Senhor depois. Nós estaremos frente a frente com Cristo naquele dia, e aí todos vão saber quem acertou, quem errou, quem está de acordo com a vontade de Deus. Né? Agora, o Senhor vai nos cobrar aquilo que nos deu. Né? Eu não deixei de entregar para os irmãos, toda a Irmandade recebeu a direção para o Nutrivídeo. Né? Porque o Nutrivídeo nada mais é do que a maximização do ministério da palavra. Nada mais do que isso. Amém. Eu não posso estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. Né? Então, como o Senhor tem movido as coisas desde o início através da minha vida, o Senhor também deseja que agora eu entregue uma palavra em cada lugar onde está a igreja do Senhor Jesus. Isso é uma determinação do Senhor, não é minha. Né? Então eu entro no grupo familiar como um convidado especial para liberar 15 minutos de mensagem. Eu posso estar em Brasília, mas estou falando ao mesmo tempo em mais de 200 lugares. Isso chama-se maximização. Né? Amém. É produtividade do ministério da palavra. Glória a Deus. Então nós precisamos ser sábios e entender que aquilo não vai prejudicar ninguém, pelo contrário, aquilo vai edificar, aquilo vai fazer as pessoas crescer, se despertar mais na fé, aquilo vai ajudar os presbíteros no labor de pastorear os seus rebanhos. Porque quantas vezes o Nutrivídeo abre caminho para a pessoa pregar, ganhar mais de Cristo ali, e quando entra o líder do grupo, ele vai ter mais facilidade para seguir a corrente de vida que vai fluir ali. Sim, a partir dali tu segue, né, o grupo, né, já vai dar aquela direção do dia, né? Não, então assim, o problema da rejeição, da competição, o problema por que não concordo com as coisas que Deus traz, muitas pessoas. Eu não vou examinar aqui, mas eu quando me sinto rejeitado, eu faço esses bloqueios. Né? No passado eu fazia isso. Hoje, graças a Deus, a competição e ciúmes reduziu bastante na minha vida. Não vou dizer que está eliminado, porque Deus não me provou ainda para saber, e nem Deus me disse se eu estou pronto também. Amém. Agora, porque eu não sou provado, não sou tentado em determinada área da minha vida, eu não posso dizer que eu estou pronto. Amém. De repente, Deus vai me testar para ver que eu não estou pronto. Né? Então, eu prefiro assim, agradecer que Ele não me testou ainda. Amém? Amém, é verdade. E que Ele vai me testar só na hora que eu tenho condições de verificar aquilo que está no meu coração e que eu tenho ainda. Então, Ele não vai fazer antes do tempo essas coisas. Porque eu preciso suportar a experiência que Ele vai me dar. Então a pessoa não tem uma visão de que o Senhor manda na igreja e que o Senhor quer as coisas assim. Então as pessoas têm dificuldade de se dobrar para Deus, não é para mim. Né? Essas coisas aí eu vejo que nós temos que, às vezes a gente fica pensando tanto, questionando coisas que nós estamos perdendo tempo em relação a, por exemplo, se usa ou se não usa. Né? Pô, tem a direção para usar. Né? Você assiste, testifica dentro de você, é uma benção, então usa, né? Tem que perder tempo, vamos usar. E aí tem gente que está usando, e a maioria dos grupos, graças a Deus, né, estão usando. A maioria, mas no início eu enfrentei muita dificuldade. Que benção. Muita dificuldade. O início é o início, né? Cheguei a ouvir coisas assim muito duras de pessoas, sabe? De chegar na frente da gente e destratar mesmo, né? Mas o Senhor guardou meu coração, não fiquei com mágoas, né? Amém, glória a Deus. E consegui me proteger naqueles momentos difíceis,
protegeu, me guardou meu coração para não entrar uma raiz de amargura, porque senão eu estou frito, né? Porque se entrar uma raiz de amargura, aí o ministério vai água abaixo. Sim, né? não flui, né? Então, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu nunca esqueço desse versículo nessas horas. Né? Então, eu sou um convidado, eu entro no grupo ali para liberar um alimento de Cristo que não é meu, que tudo que eu vou falar já sabe que aquilo não é meu. Se você achar que é meu, não recebe. Não come. Mas o que tu achar que é de Deus, coma. Você vai ser edificado se comer. Então, isso é uma ferramenta, uma direção do Espírito Santo, que colocou à nossa disposição essa ferramenta para que a igreja cresça rápido, que as ovelhas recebam alimento para o crescimento de vida e que eles possam se render a Jesus. Amém. Tá aí então o Nutrivídeo, da nossa pauta do bate-papo edificante aqui no Quinta ao Vivo. Você que está aí conectado, você que recentemente se conectou, pegou o irmão Sérgio Roberto Alves, que o apóstolo está liberando sobre o Nutrivídeo, né, que faz parte da nossa pauta. Nós já temos perguntas em relação ao Nutrivídeo, né, para estar passando aqui para o apóstolo. Né. Você pode participar perguntando, né, através do MSN. Então você digita aí Rádio Menorá, tudo junto, né, radiomenorá@hotmail.com. Aí você entra e cadastra ali no MSN. Você pode falar aqui ao vivo, interagir nesse programa que está sendo feito com a sua participação. Então a sua participação é muito importante para que a gente possa, na medida do possível, né, ordenando as perguntas aqui, mas em nome de Jesus todas serão respondidas, né? Então nós temos aqui antes aqui nós temos o pessoal de São Paulo também, né? Tá aí mandando um recado pra gente aí que tá conectado. Pessoal de Barueri, né? Escreveu aqui: boa tarde a todos os irmãos, todas as quintas tenho acompanhado a rádio. E glória a Deus pelo link ao vivo. Deus seja sempre louvado. Abraço em nome de todos os irmãos da Igreja do Senhor Jesus Cristo de Barueri. Amém, irmão. Graça e paz aí a todos os irmãos aí, né? São Paulo, Barueri, participando, interagindo toda quinta. E agora também podendo assistir, né? E você que está conectando agora, que não está sabendo da novidade, hoje a gente está em caráter experimental aí, testando, né? Colocando à disposição através do link de um site, né? Que é o stickam.com/Rádio Menorá. Então você digita www.stickam.com/Rádio Menorá. Qualquer dúvida, entra aqui no Hotmail que eu mando o link, que é Rádio Menorá, tudo junto, @hotmail.com, para estar participando aqui e assistindo nosso bate-papo. E aqui a dúvida que foi enviada é a seguinte, irmão. Em relação... Nós temos hoje... começou um grupo, tá? Nós temos 40 volumes hoje, 41 indo para o 41º Nutrivídeo. Então, mas à disposição à venda nós temos 40, né? Como o Marcelo colocou. Aí começa um grupo, certo? A pergunta da irmã é se ela começa pelo Nutrivídeo 1 ou ela pode começar pelo 30, por exemplo, que ela tinha em casa. Sim, tanto faz. Amém. Não tem ordem. Porque alimento e comida não tem ordem. Temos que comer, né? Temos que comer. Um dia é carne, um dia é frango. Não é uma sequência de desenvolvimento de conteúdo, assim, que seja uma coisa assim sistemática. Não tem isso. Você pode começar pelo 40, não tem problema nenhum. Como pelo 20, pelo 30, pelo o número 2, o número 1, o que você tem à disposição. Comece. Porque a comida não tem essa ordenação. Comida eu não vou comer primeiro o arroz, amanhã o feijão, né? Não, vou comer tudo que tá, misturar tudo ali. Mas se der uma ordem, se tem todos, por exemplo, pode começar no 1, então, né? Sim. Já começa no 1 e vai indo. Todos do 1. Não tem problema. Pode começar por qualquer número. Tá. Então tá aí, tá respondida a pergunta. Também aqui uma de Cachoeira do Sul participando, né? Que bênção o Nutrivídeo, irmãos. No último grupo lá em casa, o Senhor falou muito forte, através do Nutrivídeo, sobre o medo e compartilhamos todos em cima deste assunto. Creio que muita cura
Ele, né, o Senhor Deus, né, produziu. Então, que bênção que foi testificado, os irmãos sentiram que Ele, né, que Deus falou, né, através do vaso, né, através do irmão, Amém. que é o que nós compartilhávamos antes. Né? Isso é típico de experiências de pessoas que foram supridas por Cristo, alimentadas por Cristo, porque nós não queremos competir, nós queremos que todos cresçam. Agora, se Deus escolheu o A, o B, o C para liberar, isso aí não tem problema para nós. Né? Amém. Nós também aqui, o irmão pergunta, né, em relação, ele usa o NutriVídeo, né, e ele tem grupo há muito tempo, muitos anos já, e ele coloca aqui que uma vez a cada 6 semanas, né, ele coloca um CIB ou um seminário de Novo Hamburgo, né, então às vezes sinto de colocar um outro vídeo, né, tipo o cura interior, né, no grupo para dar uma variada, né, cada 6 semanas, né, e daí ele não fala nada, ele bota para rodar a cada 6 semanas essas ministrações. Isso é válido? É válido, sim. Amém. É válido, isso edifica, isso alimenta, isso é muito produtivo para o grupo. Assim que não seja todas as semanas, como ele está fazendo, está muito adequado. Glória a Deus. E aquele pessoal também, assim, que está dúvida, né, em relação a tá começando, tá? O grupo está começando. Aí houve interesse do vizinho, teve interesse de saber um pouco mais da palavra. Né? E a pergunta é se já no primeiro grupo tem que colocar o NutriVídeo. Sim. É a direção. É a direção. Já no primeiro grupo, no primeiro encontro. Isto. Porque fica aquela, o primeiro encontro não precisa, né? Porque daí a gente está ali. Né? Então, é importante esclarecer isso aí, né? Para ver qual é que é a direção. Eu acho né? importante colocar já na primeira reunião. Já que é uma direção do Senhor, não vai dar nenhum problema. Você vai honrar tudo que vai ser feito. Por nada, vai estar aquela mensagem que a pessoa que está ali precisa ouvir. Tem muitas pessoas que fazem assim, ó. Aí, chegou um novo no grupo, eu não vou colocar o NutriVídeo hoje. Sim, mas isso foi ele que decidiu, não foi o Espírito Santo. Amém. Aí não tem, aquilo está fora da direção, entende? Porque ele deduziu que a pessoa achar a mensagem muito dura e não ia voltar mais. Né? Agora, quem trouxe a pessoa para o grupo não foi Jesus? Glória. Né? É verdade. Quem regenera a pessoa não é Jesus? Quem alimenta não é Jesus? É verdade. Então, nós temos que parar de fazer a nossa obra humana e temos que fazer a obra de Cristo. E aí, às vezes, ela levou aquele convidado, ele tinha que ouvir aquela mensagem e não botou. E aí pode até atrapalhar, porque daí a pessoa pode não vir, porque não foi tocada, e talvez era a mensagem ali que ia tocar, né? Ou abrir o assunto, que nem a irmã colocou aqui, né? Que o assunto do medo no NutriVídeo, eles compartilharam à noite, né? E edificou a todos no grupo, né? Exatamente. Então temos que seguir o que Deus manda, que nunca vai dar errado. E se a pessoa ficar chocada e sair, é porque era para ficar. Entende? Deus sabe guardar suas ovelhas que Ele traz para o seu pasto. Ele sabe. Eu não preciso estar me preocupando, tendo esses cuidados humanos. Agora, se o Senhor me falar que não é para botar um NutriVídeo naquela noite, não coloque. Aí tudo bem. Bom, aí é outra história, né? Aí é o Senhor que manda, né? Mas chegar, eu acho que não. Aí... Se você tem dúvida, é melhor colocar. Amém. Amém. Tem uma outra perguntinha aqui. Não, e até eu vou dar um testemunho, né? Poucos dias aí eu estava dizendo que eu fui tocado através de uma reunião num grupo familiar. Eu não cheguei a comentar nesse testemunho, já que agora o assunto é o NutriVídeo. O NutriVídeo daquele dia no grupo familiar, quero dizer para você, ouvinte, né? E eu não me esqueço, impressionante, a primeira vez que eu conheci a obra do Senhor Jesus, né, foi num grupo familiar, porque eu numa igreja jamais entraria, né? Mas no grupo familiar eu fui, né? E lá naquele grupo familiar tava o vaso com, não sei se era um colete ou um blusãozinho amarelo, gola V, né? Não esqueço. E ali, eu disse assim, mas quem é esse homem? Né? Sim, a primeira vez que eu cheguei no grupo. E ali, naquele primeiro dia, justamente no meu primeiro dia, né, foi falado do diabo. Né? A palavra diabo, né, foi tocada, né? E essas pessoas, vai assustar, né, o novo, né? Mas eu quero dizer para você que não me assustou, irmão. Né? Glória a Deus, né? Estou aqui, né, colaborando aqui com o Senhor, né? E eu vejo assim que quando é de Deus mesmo, não tem essa, né? Vai tocar
de qualquer maneira, e às vezes, talvez se eu não tivesse ouvido aquelas palavras ali, né, firmes em relação à obra, em relação às verdades, porque me fez pensar, né? Na hora eu pensei, não precisava ter usado, na hora eu, primeira vez, pensei, né? Não precisava ter usado a palavra diabo, né? Eu pensei, faltou uma habilidade. Na hora eu pensei, podia ter usado outro termo, né? Uma influência maligna, né? Não sei. Mas eu pensei assim, mas eu entendi a mensagem. Aquilo me tocou mesmo, que é o Espírito, né? Então, assim, me testificou mesmo dentro de mim. Graças a Deus, né? Que veio essa questão da edificação. Não vamos, depois veio toda a alimentação. E aí veio o batismo e veio, enfim. Estamos aí, né? Ao vivo. Uma pergunta também aqui da ouvinte, em relação ao NutriVídeo para o culto doméstico, né? Se ela tem que usar o NutriVídeo para o culto doméstico, porque só tem um membro. Sim, se tem só um, tem que usar. Porque o grupo... Tá aberto, né? Tá aberto. Porta aberta, o senhor tá ali, né? O senhor vai acrescentar se a gente estiver na visão, né? Com certeza. Tudo que está dentro da vontade de Cristo no trabalho, o Senhor honra depois. Pode demorar um pouco o Senhor preparar os vasos que ali estão, mas depois Ele honra. Porque a árvore está nascendo reta, certinha. Por que o Senhor não vai botar fruto? Vai. Né? Amém. Tem uma irmã também que pergunta, ela tem assinatura do Ministério Menorá. E ela está cadastrada, então ela acessa os vídeos, tá? E ela tem banda larga, creio, né? E para fazer isso, ela pergunta se em vez do NutriVídeo ela pode passar a mensagem, às vezes, né? Ela botou aqui, ó. Ah, bom. Às vezes, né? Irmão, podemos passar as mensagens do site Menorá no lugar do NutriVídeo, às vezes, no grupo familiar? Tranquilamente pode fazer, só não escolhe assuntos muito longos, né? Eu sinto assim que o NutriVídeo não pode passar de 20 minutos. Foi o que eu senti do Senhor quando Ele me trouxe a direção. Porque agora, se for esporádico a colocação assim de um vídeo assim do site, o mesmo caso aquele que há 6 semanas também. A cada 6 semanas ele dá uma problema, variada, né? Eu acho que é sadio. Amém. Até a questão do tempo, né? Você que está cadastrado no site ministeriomenorá.com.br, quando você ali pega um determinado assunto, aparece o tempo já. Quando ele começa a carregar, né, o vídeo, aparece o tempo que esse vídeo vai ter. Não dá para ter uma ideia de quanto tempo, né? Porque foi a direção que o apóstolo comentava aqui em relação de não estender demais, né? Não pode, porque tem só 1h30 para o grupo, né? Amém. Importante isso, nós falamos. E temos outros itens na agenda que precisam ser desenvolvidos. Amém. Também compartilhando conosco aqui, né? Pessoal aí do Litoral Norte, muito obrigado. Nós temos grupo familiar todos os dias e colocamos NutriVídeo. Sempre tem sido uma maravilha, né? Então eu vejo assim que o pessoal testificando, graças a Deus aí, né? Participando ao vivo, nós estamos colocando aqui no ar, né? Lembrando a todos os ouvintes que hoje nós estamos aí iniciando esse bate-papo aí, agora sobre o NutriVídeo, né? Então nós estamos encerrando as perguntas do NutriVídeo, convidar o irmão Anderson para estar fazendo mais um louvor, né? E em seguida já seguimos aí então nesse bate-papo sobre o vídeo pão, né? Certo. Amém, irmão? Então, ver se tem mais alguma pergunta relacionada. O pessoal aqui está agradecendo, que é uma benção no NutriVídeo e que irmão sabe que eu muitas vezes fiz, né, o grupo sozinha e foi uma benção, meditei, né, em relação ao NutriVídeo para depois até compartilhar num testemunho aí na igreja, né? O pessoal mantendo os grupos, né? E o Senhor tem falado, tem testificado, Deus é que dá o crescimento, então Deus sabe todas as coisas. Amém. Então nós estamos ao vivo aqui na Rádio Web Menorá, contamos com a sua participação através do MSN, na Rádio Menorá, tudo junto, @hotmail.com. Próximo bloco estaremos aí, né, falando sobre o vídeo pão. Graça e paz seja com os irmãos. Leva-me, transporta-me, translada-me para o Espírito, quero te ver. Solta-me dessa prisão,
ó meu Senhor Cristo Jesus. Só quero verdade, realidade. Aumenta, Senhor, a minha fé, fala comigo. A minha alma te pertence, ela anseia nela por teu governo. Leva-me, transporta-me, translada-me para o Espírito, quero te ver. Solta-me dessa prisão, ó meu Senhor Cristo Jesus. Só quero verdade, realidade. Aumenta, Senhor, a minha fé, fala comigo. A minha alma te pertence, ela anseia nela por teu governo. Sei que me revelará quem sou. Sei que dores e sofrimentos são inevitáveis quando isso for descortinado, mas disposto estou. Vem, Senhor Cristo Jesus, avança no teu santuário, para tudo ficar segundo o modelo do monte. Para tudo ficar segundo o modelo do monte. Para tudo ficar segundo o modelo do monte. Graça e paz aí a todos os ouvintes, né? Nós que estamos aí ao vivo na Rádio Web Menorá. Uma grande satisfação que nós estamos aí também nesse momento em caráter experimental, testando, né, a questão da transmissão, a questão da web, né, que você possa estar nesse momento também assistindo a esse programa. Você pode estar através do site, eu vou passar para vocês aqui, é o www. Vários ouvintes entrando, se conectando aqui no MSN. Lembrando que você pode assistir através do www.stickham, stickam.com/Rádio Menorá, tudo junto. Caso você queira, eu posso estar enviando o link aqui. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo o programa, você que está assistindo está vendo que a gente tem digitado aqui, buscando responder as perguntas, né, ao vivo o programa, nessa tarde, nesse quinta ao vivo, pessoal que tem acompanhado aí de várias cidades. Hoje nós estamos dando uma sequência aí na visão do grupo familiar, que foi o programa da quinta-feira passada. Hoje nós estamos aí com a visão do grupo familiar, assim, praticamente 2, né, porque nós estamos falando das ferramentas em que se começou a falar semana passada em relação ao NutriVídeo, em relação ao Vídeo Pão, né, que graça e paz a todos os irmãos aí que estão conectados, que estão buscando a edificação, que estão realmente querendo, né, estar sendo edificados. Então nós estamos aí com o apóstolo Sérgio Roberto Alves aqui. Nesse primeiro bloco nós falamos aí, nós tivemos inicialmente, né, com o pessoal divulgando aí, o Marcelo divulgando o pessoal que tem o material à disposição, né, para comprar, para adquirir esse material, né. Primeiro bloco nós abordamos o NutriVídeo, né, e agora nós estamos aqui então para seguir nosso bate-papo edificante sobre o Vídeo Pão. Amém? O Vídeo Pão foi uma direção que veio depois, né, do NutriVídeo, e foi pensando naquele versículo assim que o Senhor me trouxe, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então,
baseado nessa dificuldade que o Senhor Jesus chama muitos para a igreja. Você pode perceber isso em cada geração. O Senhor chama muitas pessoas para fazer parte do reino de Deus. Só que os que se dispõem a trabalhar para o Senhor são muito poucos. O Senhor chama todos para trabalhar. Amém. Mas os que se dispõem, por meio de consagração, de entendimento do plano econômico divino, são pouquíssimos os que se dispõem para que haja, assim, uma disponibilidade para o Espírito Santo usar. Então, como falta trabalhadores no reino de Deus, e Deus está fazendo a obra mesmo assim, então o Videopão foi uma ferramenta que Deus nos dirigiu, nos inspirou, nos trouxe para que a gente pudesse fazer a abertura dos grupos familiares, das famílias que se convertem na igreja e que ficam desassistidas espiritualmente porque nós não temos um número de obreiros, de trabalhadores que possa dar uma assessoria, porque as reuniões que nós oferecemos na igreja é muito pouco para as pessoas receber orientação, o crescimento. E quando as pessoas vão na reunião, elas estão cheias de dúvidas, estão cheias de perguntas, cheias de necessidades. E que às vezes o culto não atende os anseios e as necessidades daquele povo. Porque o culto, ele é um culto dirigido para 200, 150 pessoas, 50 pessoas às vezes. E as necessidades básicas de um bebê espiritual, de os recém-nascidos, são muitas. Eles precisam de muita ajuda. Então, o Videopão foi essa ferramenta encontrada e trazida pelo Senhor Jesus para que a gente pudesse alimentar de forma mais intensa os novos convertidos. E que eles já pudessem iniciar acesso à alimentação de forma organizada na ordem de Deus. Então o Videopão é, na verdade, uma reunião de grupo familiar, só que não é realidade, né? É a realidade, mas está num vídeo, não é uma coisa em tempo e ambiente real, como a gente faz quando tem um líder para conduzir a reunião. Então o Videopão é colocado ali naquela casa pelo líder da casa que acabou de se converter, e com a ajuda dessa ferramenta, a instrução que tem ali, ele consegue conduzir a reunião e fazer com que o conteúdo nutritivo do Espírito de Deus que está naquele Videopão possa servir como alimento para aquele povo naquela reunião, em que lá não tem um obreiro experimentado, um que saiba manejar a palavra de Deus e saiba liberar o Senhor. Não tem essa pessoa lá, mas o Videopão substitui essa pessoa lá. Amém. E completa a obra de Cristo. O Senhor opera. Nós temos testemunhos maravilhosos do Videopão, que vocês não têm ideia, assim, de como ele e como as coisas saem certas e corretas, tanto na agenda quanto na organização, na ordem, tudo sai perfeito, porque ali está um modelo certo de como Deus quer que seja operado o fluir do Espírito no grupo familiar. Então ali tem a abertura da leitura da palavra, tem o orar-ler, tem a oração, ali tem a mensagem principal, ali tem os testemunhos, tem o compartilhar, tem o orar-ler, tem a oração final, tem tudo o que o grupo familiar na realidade teria. Então isso foi realmente uma surpresa, assim, que jamais eu tinha pensado de que Deus poderia nos dar essa facilidade, né? E a ferramenta está à nossa disposição, já tem 15 volumes. Agora, quem está falhando em tudo isso? Não é a direção, a instrução de Deus, está montada, está funcionando. Agora, quem está falhando? É nós, os líderes, os obreiros de Deus, não se interessam, não instruem, não querem nem saber qual o significado, não desenvolvem, não têm zelo, não têm vontade de fazer esse trabalho. Então isso aí precisa de treinamento na igreja,
Por exemplo, o líder dos mestres em cada igreja, né, tinha que receber o incentivo do presbítero para sentar, examinar o material, estudar o material, fazer um esquema de transmissão, de instrução do que é o material, para que serve o material. Os mestres teriam essa função na igreja, um departamento de expansão do reino de Deus dentro da sua cidade, através do Videopão. Isso não aconteceu até hoje. A não ser na cidade de Porto Alegre, onde nós temos vários exemplos ali, que abriu alguns grupos, né, com o Videopão e que está funcionando. Agora ainda tive notícia que está indo muito bem os grupos. E aqui na região também tem se usado. Mas a instrução que o senhor trouxe é que os presbíteros criassem um pequeno departamento dentro de suas igrejas para estabelecer o serviço de alimentação do rebanho através do Videopão. Porque o Videopão não é uma ferramenta que fica muito tempo, né? Lá pela 10ª reunião, aquele que se converteu, que coordena os trabalhos na sua casa, como no grupo familiar, ele já vai ficar preparado, já vai saber como realizar, como liderar aquele grupo, né? E obviamente ele poderá convidar pregadores da igreja para visitar o seu grupo, e até que ele se fortaleça no Senhor e fique adequado como um pregador e um ministro da palavra, né? Mas aquilo ali vai formar lideranças. O Videopão forma líderes. Isso que é importante. Amém? Irmão, e como é que, assim, ó, surgiu o NutriVídeo, né, para justamente estar dando essa direção, a palavra nutrição, né, através do NutriVídeo. E o pessoal quer saber, assim, como é que surgiu, assim, como é que foi o começo do Videopão? O começo? Começo? Foi em oração? Foi uma ideia? Como é que surgiu isso? Não, foi uma necessidade? O Senhor me deu uma visão de que como deveria ser feito a abertura e o desenvolvimento das reuniões do grupo familiar sem pessoas preparadas. Então me deu uma visão de eu vi tudo aquilo que está no Videopão, assim, daquela forma, como se desenvolvia, e depois só coloquei na prática, né? Então o Senhor disse que era assim. Eu quero que uma reunião de grupo familiar dentro do modelo do Monte da Visão seja feita num DVD. Então nós pegamos o material que já existe e montamos o DVD. Segundo o modelo do Monte. Segundo o modelo. Está ali. Agora, é importante saber que o Videopão não é para grupo que já existe e que está funcionando. Pois é, pergunta sobre isso. Não. O Videopão não é para esse objetivo. O Videopão é para a expansão dos grupos familiares do Reino de Deus. Expansão. Por exemplo, se vem uma família na igreja no domingo, se converte ao Senhor, é extremamente tocada pelo Senhor. Então, tem que ter um departamento que já possa encaminhar essa família, conversar com essa família, contatar com essa pessoa, já preparar o futuro para levar o Videopão, fazer uma demonstração, instruir ele, e incentivar, encorajar ele e deixar já a abertura daquele grupo familiar. Porque cada família tem que ter um grupo familiar, porque cada família tem que levar o reino de Deus à frente. Então essa é a visão do Senhor. E essa questão do Videopão, né, pergunta em relação parecida com aquela do NutriVídeo. Eu começo pelo 1, né, ou posso começar pelo 4, pelo 5? Não, pode começar por qualquer número também. O número 1 é importante, assim, porque tem aquelas instruções, assim, de como deve se desenvolver o trabalho, mas eu creio que está em todos eles, eu creio. Agenda, né? Tem aquela abertura que fala agenda. Então, qualquer um que ela começar está bem, não tem problema. Pergunta aqui também se pode mandar o Videopão por correio para abrir grupos fora do estado? Com as pessoas que eu converso por MSN, por exemplo? Pode sim. Eu acho excelente isso aí. Uma boa ideia aí, ó. Eu acho excelente, só que essa pessoa tem que funcionar assim como aquele que vai apoiar esse trabalho e monitorar esse trabalho, né? Porque não é simplesmente para a família sentar na frente do Videopão e só desfrutar como alimento. Não é essa a ideia também. Isso é uma parte do objetivo que Deus tem com o Videopão. É que o líder daquela família,
o coordenador ali, aquele que aceitou Jesus, né, é que ele assista, receba do Senhor e depois chame outros para serem despertados na fé. E comece uma reunião com os videopão. Então, lá na sua casa, ele vai convidar os seus parentes, seus amigos, que foram tocados pela primeira mensagem, vão para a segunda. A semana que vem, no mesmo horário, no mesmo dia, vão para a terceira reunião. E o videopão trabalhando. Quando nós chegar na 10ª reunião, eu tenho convicção de que muitas pessoas já estão, assim, bem firmes com o Senhor Jesus. E já estão extremamente dispostas a continuar a desenvolver a sua vida cristã já naquele grupo familiar. Porque depois que termina a série do Videopão, que vai até a 15ª, aí então o NutriVídeo entra no esquema do grupo familiar e sai o Videopão. Né? Amém. Então essa é a ideia que o Senhor nos trouxe a respeito dessas coisas. Amém. Então o pessoal está se engajando aqui pelas perguntas, né, para justamente estar utilizando-se dessa ferramenta, né, que hoje nós estamos abordando aí o NutriVídeo, a questão também do uso do videopão, né, para edificação do reino de Deus na terra, né. E sinto assim que existe a necessidade de nós esclarecermos, né, irmão, para os ouvintes, né, que tudo isso é a direção do Espírito, né, como foi falado já nesse programa, né, e que nós temos aí obedecer ou não obedecer, né. Cabe a cada um, né, decidir em usar ou não usar, né. E aqui tem testificado, aqui as pessoas têm colocado, têm participado aqui nas perguntas, nosso bate-papo hoje, no Quinta ao Vivo, edificante, dando sequência àquele grupo familiar, né, visão do grupo familiar que foi o primeiro, né. Coloco isso assim até porque tem pessoas que estão entrando agora, que foram acrescentando e adicionando aqui no MSN da rádio, né, que estão já começando a participar desse nosso bate-papo, que infelizmente, né, pelo horário se vai, né. Nós já passamos aí um bom tempo, mas eu gostaria sim de colocar assim à disposição para o irmão acrescentar mais alguma coisa em relação a esses materiais, né? Sim, você sabe assim que a administração de Deus na cidade é um encargo do presbítero. O presbítero ele precisa receber a direção apostólica desta obra, da direção profética de como aquela obra de Cristo deve ser levada a cabo naquela cidade. Então, isso não falta para o presbítero. Não falta. Alimento do ministério da palavra Deus tem trazido. Instrução sobre a estrutura operacional da igreja e funcional, de como o trabalho tem que se desenvolver, tanto nas reuniões, tanto nos grupos familiares, como nas tribos, nos exércitos, em tudo o que o Senhor usa como estrutura e estratégia para ganhar, edificar e glorificar as almas em cada cidade. Nada tem faltado de direção para os presbíteros. O que está faltando é uma disposição de obedecer a direção que o Senhor tem dado. É só o que está faltando. Nós não estamos seguindo porque nós sabemos como é difícil o trabalho de presbítero. Eu sei que é difícil, mas vai ficar muito mais difícil se nós agirmos independente da direção do Espírito Santo. Vai ficar muito mais difícil a obra em cada cidade. Agora, se nós formos simples e humildes em seguir o Espírito do Senhor e sua direção, o Senhor vai honrar você, os presbíteros, o Senhor vai abençoar o trabalho dos presbíteros, vai fazer com que a igreja tenha... o Senhor vai acrescentar povo na igreja, porque o Senhor está vendo que aquela pessoa está fazendo tudo de acordo com a vontade de Cristo. Amém. Então ele vai ser abençoado. E não vai enfrentar tantas dificuldades como tem enfrentado fazendo uma obra independente da corrente de vida, do fluir do Senhor, através do ministério da palavra, do movimento da liderança do Senhor. Então, se o Senhor escolheu uma pessoa para liberar as coisas, tem que seguir aquilo. Porque ele está num organismo espiritual que tem uma ordem, que tem um fluir,
que teve um nascimento, que teve escolhas do Senhor, que teve estabelecimentos do Espírito Santo e que já está comprovado que a obra não é de homem. Só Amém. quem pode dizer que a obra é de homem é aquele novinho na fé. Aquele que está aqui há muito tempo, ele não tem como dizer isso. Porque a obra de homem não vai tantos anos assim. Já tinha caído por terra tudo. Amém. Né? Então, quantos movimentos de organizações, né, cristãs que a gente vê que tem aquele movimento que levanta, vai lá em cima, depois cai. Conheço muitos movimentos que já tiveram esse tipo de curva, né? Vai, depois cai. Porque Deus não está ali para honrar aquilo, porque a manutenção, a estabilidade, o crescimento contínuo, só Deus dá. O homem não consegue manter, por mais sábio que ele seja e mais hábil que ele seja na administração e no conhecimento natural. Ele vai se enroscar daqui a pouco, porque quem está na alma não vai à frente nas coisas de Deus. Todos vão ver que ali não está funcionando, não é de Deus. Muitas pessoas podem continuar lá enganadas por muito tempo, mas daqui a pouco vai abrir, o Senhor vai trazer uma luz, vai iluminar e vai dizer, isso aqui não é do Senhor mesmo, vamos sair daqui. Toda hora chega gente no nosso movimento, que o Senhor nos deu, dizendo a mesma coisa. Olha, eu vi que lá não dá mais, porque lá virou só estrutura, método, lá não tem fluir, lá não ficou uma rotina, né? Ficou uma coisa enfadonha, repetitiva, né? Na verdade é isso aí. Então o que Deus está mantendo, a gente tem que ser esperto, né? Tem que ver, olha, se a coisa cresce, se não tem absurdos, o Senhor está ali, né? O que pode ser condenado em tudo que foi feito até hoje por nós, como somos membros do corpo de Cristo? O que pode ser acusado assim, que é uma heresia, que é um pecado grotesco? O que pode ser acusado? Muitas pessoas levantam muitas coisas, mas o Senhor não desmancha logo. Mete água e apaga o incêndio logo. Por quê? Porque aquilo não procede de nada. Entende? Amém. São só ego ferido que está revoltado, que quer ir contra esse, contra aquele, quer dividir aquilo. Tudo não é rejeição, é ego que está ferido. Deus está queimando a natureza humana dele e ele não aceita. Então ele quer detonar tudo, ele quer xingar, quer se meter, quer atrapalhar, quer perturbar. Mas Deus não vai deixar, porque a obra dele não adianta, não é eu que cuido. Esse modelo, como nós falamos aí, né, que Paulo pregava aí no programa passado, nós falamos sobre a visão do grupo familiar, né? É a visão de Deus, né? É trabalhoso, né? Tem que ir lá no grupo, tem que se deslocar, tá chovendo, né? Ou não tem como ir, né? Mas Deus está colocando aí à disposição as ferramentas, por exemplo, o Videopão, para que caso você não possa, caso não possa, ou não tenha acesso, é importante o caso, né? Porque, na verdade, o Videopão não é para você só ficar em casa, né? Não, agora o Videopão vai trabalhar para mim, né? É complicado, né? Mas isso ocorreu, a gente corrigiu logo, graças a Deus, que grupos familiares já existentes já estavam com Videopão, aí todo mundo tá de braço cruzado, querendo só usar o Videopão, né? Isso também não é para isso, né? Sim, aí chega na casa, boa noite, aí senta, bota play, né? E aí passa tudo e diz boa noite. Uma entrada e uma saída não, né? É uma ferramenta aí para expansão, como foi falado. Se você vai no grupo e você tem condições de ir no grupo, você usa o NutriVídeo, que é outra ferramenta. Só para nós colocar bem claro o que é para um, o que é para o outro, né? O Videopão só é usado para abrir grupo familiar. E quando não tem ainda obreiros, né? Está faltando obreiros, é só para isso. Amém. Aí tem uma pergunta aqui que... Tem um comentário aqui do irmão que ele coloca que o Videopão é a evidência de que quem dirige a expansão do grupo familiar é o Espírito. Amém. E tem também aqui a irmã está perguntando... Tem uma outra pergunta um pouquinho antes aqui, para nós já encerrando, que já era para ter encerrado, né? Mas amém. Aqui é o seguinte: as irmãs podem tomar a iniciativa dos grupos familiares e fazer reuniões com as famílias para abrir?
as irmãs podem tomar a iniciativa dos grupos familiares, né? Sim. Para abrir grupos familiares. Né? Obviamente, pode. Não é só homem, né? Não, Não. as A irmãs dúvida, podem. né? As podem. dúvidas existem. Né? Não. Estamos aqui no Quinta ao Vivo, no Bate-Papo Edificante ao vivo, para esclarecê-las. Sem problemas. Amém. Glória a Deus. Então é para todos essa expansão. Nós falamos na quinta passada em relação ao batismo, é outra coisa. Né? É o batismo, não. Aí tem que ser um varão. É a instrução do Senhor, é o governo da igreja, ou varão, né? Amém. Então, irmão, eu queria que para nós encerrar assim, faz o grupo familiar em casa, as pessoas que vão lá absorvem o vídeo pão, né? Ela não tem levita no grupo, mas pelo que eu entendi, ela tem passado o vídeo pão nos grupos, né? Porque ela não tem levita. E aí ela pergunta se ela pode continuar passando para eles o vídeo pão. Então é melhor fazer a reunião normal do grupo familiar com o Nutrivídeo e não tendo levita, usa o Nutrivídeo musical. É mais adequado. Mais adequado. É. Né? O Nutrivídeo musical é para isso, para quando não tem levita, Isso. e segue com o Nutrivídeo, Isso. né, que é a outra ferramenta. Se o grupo já existe, né? Agora, se ela está dirigindo, está cuidando do grupo. Agora, se é grupo que está começando e ela não está dando assistência lá, não tem participado junto com os irmãos, aí então o videopão é válido. É válido. Amém. Tá aqui, já respondeu. Então que você possa estar usando o Nutrivídeo musical para fazer o louvor, caso você não toque, né, o instrumento, ou você não tem um levita à disposição para fazer os louvores, e depois então o Nutrivídeo. Né? E caso é um grupo novo, está começando, né, você pode usar o vídeo pão para tocar aquela reunião de expansão. Porque realmente essas pessoas pensam, não, mas o vídeo pão já tem uma palavra de nutrição, né? Já tem um Nutrivídeo dentro. Né? E o vídeo pão já tem o louvor. Então fica aquela questão, não, eu vou usar 1 para 2. Né? Aquela soprada no ouvido. Né? Não, Seja esperto. Né? Como é que... Só para deixar assim mais esclarecida para os irmãos, né? O que é para fazer, né? Não, na verdade, assim, ó, se ela utilizar o videopão para um grupo que já está sendo dirigido por um obreiro, por uma pessoa, aí entra naquela acomodação, né? Porque como é que o senhor vai desenvolver o ministério, os dons das pessoas se elas não pregam, se elas não oram, se elas não leiam, não fazem o serviço do ministério? Entende? Por isso que o videopão não é uma ferramenta para substituir o obreiro definitivamente. Não. Porque Deus quer usar ele, né? Aquilo é só para dar arrancada. Né? Sim. O que é bênção para o obreiro, né? Exato. Porque ninguém vai receber o desfrute de Deus se não estiver trabalhando para Deus. Né? E aí o DVD não vai receber a graça de Deus, né? Tem que ser o ministro. Então daqui a pouco o ministro vai ter que surgir naquele grupo para começar, então, a assumir o trabalho do grupo familiar. No momento que ele fique preparado, né, já deve assumir. Amém. Então, lembrando que essa parte, né, do líder, né, do grupo familiar, faz parte da edificação também daquela pessoa, né? Com certeza, porque a ferramenta essa do videopão prepara pessoas para liderar futuramente. Né? Porque ali ele vai crescer com aquelas mensagens, com aquelas reuniões que estão ali. Foi comentada essa questão, né, no último programa, foi falado justamente sobre isso, né? E depois ele tem uma vasta, né, variedade de materiais na igreja para crescer em vida, não é só o videopão, né? Então, aquele que é conquistado por Jesus tem que saber que ele tem que se preparar para dirigir um grupo familiar. É isso que precisa saber. Né? Amém. E que temos as ferramentas e que estamos aqui todas as quintas, a partir das 15 horas, aqui no Bate-Papo Edificante. Agora também, né, você pode assistir, além de ouvir, através da rádio, você pode assistir. Estaremos aí testando e divulgando. Nós que estamos aí no Quinta ao Vivo hoje, dando uma sequência em relação ao que foi abordado semana passada, a visão do grupo familiar. Hoje nós estamos aí abordando sobre o Nutrivídeo, o vídeo pão,
né? Graças a Deus, assim, creio que Deus colocou, né? E tirou as dúvidas, esclareceu, né? O que tinha que esclarecer em relação às ferramentas, como usá-las, né? Em que situações usá-las também, né? E para que servem, né? Então, foi também abordado sobre o Nutri Vídeo musical, né? Para quem não tem Levita. E é importante a participação de você, ouvinte, porque realmente você tem, né, colaborado muito, né, através aqui do MSN, né? Nós desde já agradecemos a todos os irmãos, né? Você está servindo ao Senhor Deus, né? O teu Deus, nosso Deus, né? Senhor Deus, em nome de Jesus aí, colaborando, entrando através aqui do bate-papo do MSN, para que a gente possa, né, justamente estar sempre acrescentando e esclarecendo, né? Porque tu vê, no caso dessa irmã, ela estava fazendo o grupo, o pessoal está se alimentando lá, né? E ela não estava, talvez, atenta na questão do NutriVídeo musical, né? Mas estava usando o recurso, né, do louvor do Vídeo Pão, né? Então, amém, né? Hoje foi tirada a dúvida aí, ela agradeceu que colocou amém, né? Que foi respondida a pergunta. Então, é tão simples, mas como muda, né? Essas coisas simples, né? Muda a vida de um grupo, né? Que está aberto num bairro, numa cidade, recebendo, sabe lá quantas pessoas, né? E quantas ainda vão, né, serem salvas através dessa porta que está aberta. Então a responsabilidade, né, de você estar aí participando e colocando, foi colocado também a questão da mensagem, né, que, de um grupo aqui antigo já, pelo que eu entendi, um grupo antigo que usa, né, a ferramenta como deve ser usada, como é sugerido, e que colocou que milagres estão acontecendo através das palavras que estão sendo liberadas através do NutriVídeo, né? E quantas vezes já nós testificamos isso nos grupos, né? Quando participamos, que o NutriVídeo às vezes dá o recado que é para ti, né? Eu cansei de estar no grupo familiar, de escutar uma mensagem assim que, né, era para mim naquele dia, né? E para as pessoas. Ou às vezes a gente começa um aquecimento, conversar um pouquinho antes de começar o grupo, né? Se o grupo é 20 horas, 10 para as 8, nós estamos falando alguma questão assim, de um testemunho, né? E quando começa o grupo 8 horas, depois vem a palavra do NutriVídeo, era bem aquilo que a gente estava comentando, ou depois a pessoa testemunha, né? O que Deus fez na vida, aí vem o NutriVídeo e testifica, né, o assunto. Então tá uma benção mesmo essas ferramentas que a gente está podendo utilizar. E desde já agradeço a audiência, né? Lembrando que a rádio ela tá de segunda a sexta, né? A participação do irmão, sempre que possível, né? Dentro da agenda, né? Aproveitar esses momentos para que a gente possa estar edificando. Pessoal de Canela também participando da igreja. Olha, impressionante assim os estados e as cidades, a quantidade de pessoas que têm colocado comentários aqui, né? Apoiando, né? E é possível assim a gente estar respondendo isso, né? Nós já encerramos a resposta de perguntas, né? E perguntas e respostas aqui do programa. Na medida do possível, vamos estar respondendo via MSN e que você possa estar tirando suas dúvidas ainda, né? Através do e-mail radio@ministeriomenorá.com.br. É isso? Isso aí. Só um versículo bíblico ainda para concluir, de que os evangelhos que falaram que Jesus é um pão vivo que desceu do céu, né? Em João 6. Ele falou várias vezes que ele é alimento, né? Mas em Atos dos Apóstolos tem uma base para o NutriVídeo nos grupos, que é interessante a gente fazer um orar ler, no capítulo 2, no 42, o versículo. Onde é que tá, irmão? Atos. Amém. Atos 2:42. Está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. E na comunhão. No partir do pão. No partir do pão. E nas orações. E nas orações. Amém. Lá em Deuteronômio 6, que você mencionou no início. Amém. Também tem uma outra palavra interessante que dá a base para as reuniões de família ser uma base e uma ponte, uma cabeça de ponte da igreja naquele lugar, né? No território onde está. Então, em Deuteronômio 6, está escrito aqui no verso 9. Amém. E as escreverá nos umbrais de tua casa
e nas tuas portas. Né? Agora vamos ler o 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então o Senhor quer a reunião em casa. Né? Isso está comprovado. Começa com a família e daqui a pouco o vizinho vem, o parente vem, o amigo vem e vira um grupo familiar. Né? E aquele momento familiar passa para ser outro dia, então vai ter 2 reuniões naquela casa. Um culto familiar, um culto doméstico e um culto público, que vai ser a reunião do grupo familiar. Né? Amém. Então, é para perseverar na doutrina. Os grupos são para a gente perseverar na doutrina. Semanalmente, perseverar na doutrina. Diariamente na nossa casa, dando as premissas para o Senhor. E indo nas reuniões da igreja para crescer em vida. Né? Amém. O pessoal de Maceió está aqui, mandando um abraço a todos os ouvintes. Alagoas, pessoal de Maceió, está por Criciúma, em Santa Catarina. Né? Então, estão viajando, estão acompanhando a rádio, já são ouvintes da rádio, né? Que bênção, né? Ali, lembrando aos ouvintes que nós temos o site pãodejudá.com.br, né? Um site que hoje nós... É tanta coisa para falar, tanto assunto, né? Pãodejudá.com.br, ali tem informações, inclusive, sobre as igrejas, sobre os locais onde tem reuniões. Então, por exemplo, pessoal, né, o pessoal aqui de Alagoas está em Criciúma, pode estar indo num grupo, né, numa reunião na cidade de Criciúma. Então, buscar ali, clicar o link, né, para buscar informações ali das igrejas locais, né. Então, no site Pão de Judá tem as informações sobre os locais onde existem grupos e os dias. Né? Então, que você pesquise no site Pão de Judá ali, para onde você vai, né? Você vai para outra cidade, você vai nos grupos, né? Também tinham perguntado em relação assim de, eu sou daqui, eu sou de Porto Alegre, se eu vou para o litoral, tem grupo lá, vou lá compartilhar, né? Amém, né? Compartilhar, vai estar indo dar um testemunho, vai compartilhar a palavra, né? Onde você for que tem um grupo na visão do Senhor, né? E nós falamos a visão do grupo familiar, a visão da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Que você vá, que você participe, né? Que o objetivo é esse, né? E chegando lá você vai ver se o grupo está na visão ou não, né? Se tiver o cumprimento da agenda, se tiver um NutriVídeo, né? Você vai saber, né? Onde é que você está, né? Você vai ver que é familiar, né? Não importa a cidade, né? Isso aí testifica que realmente o que está na visão, o que não está na visão. Agora você chega lá, tem um outro vídeo de outra coisa, né? Então você para aí, né? Você vai ver se é bom ou se não é bom, né? Também a gente buscar ficar atento aos detalhes, né? Também tem sido falado aqui, não sei se foi semana passada, né? Em relação à questão de estar ou não estar na visão, né? Às vezes a gente pode se julgar que está na visão, né? E não estar, né? Então é importante sim esse sentido de comentar isso, porque o que vai definir se você está na visão ou não está na visão é o que você está fazendo e como você está fazendo, né? Não é o que está dizendo, e sim o que está fazendo, né? Então, se está pregando, está praticando? Pergunta, está praticando? Né? E as pessoas vêm, as pessoas vão ver, né? E Deus vai mostrar, Deus vai desvendar se está ou se não está na visão, né? Então, essa questão até, inclusive, né, da agenda, da obediência, né? De simplesmente obedecer, né? Que é o que o Senhor espera de servos, porque servos devem obedecer, né? Está lá em Colossenses 3, né? Até compartilhar com os irmãos, assim, onde nós está encerrando. Então, na verdade, acontece muitas vezes de nós questionar muita coisa, né? Se está, se não está, e depois não testificar. E o que só vai testificar é se na prática funcionar. Então, está aqui, ó, Colossenses 3, que fala do servo. Versículo 22. Amém. Glória a Deus. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, né, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Amém? Amém.
graça e paz seja com os irmãos, né? Estaremos, então, seguindo aí na nossa programação da Rádio Menorá, para você, de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 17h30, sempre buscando quinta-feira, aqui no Bate-Papo ao Vivo, a partir das 15 horas. Que a graça e paz do Senhor esteja com todos. Lembrando e agradecendo a todos os anunciantes dessa rádio, colaboradores, que também participam, né? E Deus sabe de todas as coisas, Deus vê tudo, né? Que você tem colaborado para que nós estejamos aqui também, né? Ajudando outros irmãos, né? Fortalecendo-se, né? Fortalecendo o corpo de Cristo em todo o planeta. Graça e paz seja com os irmãos.